Boa tarde, Sr. Mário. Nós vamos falar um bocadinho sobre a sua carreira como fotógrafo, uma vez que vai fazer 40 anos como fotógrafo, e eu começava-lhe a perguntar qual foi o seu primeiro contato com a fotografia. Ok, obrigado, boa tarde. É um prazer estar aqui, portanto, atendendo ao vosso convite das Portas da Cultura, a vossa associação, que desde já agradeço também. Portanto, em relação à sua pergunta que me faz, é engraçado porquê? Porque foi num seminário que aprendi a fotografia. Um padre que já faleceu, Padre Duarte, e o Dr. Farias Martins, que ainda é vivo, foi professor universitário de Biologia, mas ainda está vivo, apesar de já estar reformado. E depois trabalhei muitos anos no Nóbrega, uma série de anos, e aí também entusiasmei mais pela fotografia, porque na altura a fotografia não é o que é hoje, não é? A fotografia teve várias etapas, desde o preto e branco, o aparecimento da cor, ao digital, como temos hoje em dia, e como os próprios telemóveis já fazem vídeo, fazem fotografia, fazem já um pouco de tudo, não é? Mas o primeiro contato que realmente eu tive foi num seminário onde se aprendia a fazer fotografia manualmente, não era tudo com máquinas, ampliadores, enfim, era coisas assim. E quando teve esse primeiro contato, o que é que lhe fez, o que é que lhe deu inspiração para a fotografia? É assim, eu sou natural de Ponta Delgada, de Feijão de Cima, e como lhe disse, trabalhei há muitos anos no Nóbrega. Entrei não para a fotografia, entrei para o escritório, fazia parte lá da contabilidade da empresa, e depois a fotografia era aquela paixão que eu tinha, não é? E de modo que comecei logo a comprar uma maquinazinha daquelas mais simples que havia, não é? E daí comecei, digamos, a apaixonar-me pela fotografia, porque comecei a manuseá-la, a fazê-la, digamos assim. Onde eu comprei o meu ampliador, comprámos os reveladores. Antigamente nós fazíamos os reveladores, ou seja, os produtos para fazer a fotografia, o ácido acético, o sulfito, o carbonato, essas coisas todas, em percentagens com balançazinhas pequenas, medíamos aquilo às gramas, fazíamos os banhos, e depois, para mim, era fazer a fotografia aparecer no laboratório do papel em branco, e comecei ela a aparecer. Os laboratórios, claro, eram preto e branco, e tinha sempre uma luz vermelha acesa, não é? E não se podia apanhar a luz, claro. Mas foi uma paixão, não é? A partir daí começou o interesse pela fotografia? Sim, daí depois nunca mais parei. Foi sempre, nunca mais parei. Até hoje, pronto, já são 40 anos de atividade, que vai ser feita agora no dia 1 de abril, não é? E lembra-se do seu primeiro trabalho? Portanto, era trabalho, eu fotografava mais a família, coisas assim, não é? Nós éramos uma família grande, e somos uma família grande, temos 12 filhos, infelizmente 2 já faleceram, 10 ainda estão vivos, e eu fotografava mais os irmãos, enfim, a família, coisas assim. E então fiz o meu primeiro casamento, veja só, tinha quase 15 anos, de uma prima minha, que ainda é viva, e está embarcada, não é? E, portanto, fiz, e na minha casa, na casa dos meus pais, montei lá um laboratório pequeno, onde começámos a manusear ou fazer a fotografia, digamos assim. Eu tinha um amigo meu que ainda está vivo, trabalhava também no Nóbrega, a gente ia para lá, para este laboratóriozinho adaptado, em casa dos meus pais, onde a gente fazia a fotografia. Começamos assim, devagarinho, claro que depois fui crescendo. Portanto, a fotografia também foi evoluindo, não é? E continuo no Nóbrega até vir para a povoação. E diga-me uma coisa, quando faz os casamentos, faz a fotografia e tem uma roupa especial, veste uma roupa melhor porque vai fazer um casamento? É assim, é engraçado. Porquê? Porque nós, depende do casamento que vamos fazer também, não é?
há aqueles casamentos mais chiques, enfim, né? Temos que ir mais bem vestidos, com gravata, e principalmente de verão, está a ver, casaco, gravata, não, atrapalha para nós que temos que ajoelhar, desde ainda o vestido da noiva, ainda as pessoas, enfim, nós apanhamos um suador, digamos assim. Nós tínhamos um colete, e temos ainda, não é? Um colete, tem uma série de bolsos, onde pomos lentes, hoje é cartões de memória, não é? Os filmes, que hoje é cartão de memória, e, enfim, dá mais jeito para trabalhar. Pronto, é um pouco diferente dos fotógrafos que estamos a ver hoje, não é? E nesse sentido da fotografia, qual é a área que se sente mais à vontade? O que é que gosta mais de fotografar? Olha, eu gosto muito de fotografar rostos de pessoas e paisagens. Infelizmente ou felizmente, não sei, já não estou a fotografar muito. Tenho um estúdio de fotografia que o meu irmão é que está à frente, não é? Mas tenho sempre aquela paixão de vez em quando, tenho ali as minhas máquinas ainda falta-me tempo, não é? Gosto de fotografar paisagens, enfim, coisas diferentes, não é? Digamos assim, ângulos diferentes. E nós vivemos numa ilha, como sabe, que oferece-nos uma quantidade enorme de oportunidades para serem redescobertas, não é? Paisagens bonitas, não é? Os trilhos agora está muito na moda, enfim, há paisagens que se vê nos trilhos, coisas bonitas, não é? Durante esses 40 anos da sua carreira, provavelmente deve ter tido situações mais embaraçosas ou que teve pouco à vontade. Olha que não. Sempre estive à vontade para fazer reportagens, fazer fotografias, tanto em estúdio como reportagens exteriores. Há situações um pouco caricatas, não é? Eu vou lhe dizer que quando vim aqui para a povoação, na povoação não era o que é hoje, não é? Era completamente diferente, não é? Deixa-me só interromper um bocadinho. O que é que lhe fez vir para a povoação? Olha, é engraçado. Eu não conhecia a povoação. Sim. Tinha, para aí, talvez 18 anos, quando vim pela primeira vez à povoação. Desde que encalhou o navio aqui, o Summer Breeze, foi um chamativo para muita gente da ilha toda viram ver um parque assim encalhado. E eu vim, não como fotógrafo, não como usava a minha máquina, mas longe de mim pensar vir um dia aqui estabelecer-me aqui na povoação. Sem curiosidade, não é? E é engraçado, não conhecia a povoação, não conhecia as lombas, não conhecia as freguesias todas. O que é que nós conhecíamos sempre? É Ponta Delgada, Furnas, chegámos às Furnas, voltávamos para trás, não é? Daí que foi a primeira vez. E depois então, quando cheguei aqui, pronto, a terra em si é bonita, não é? E quando vim aqui para a povoação, como fotógrafo, isto é uma história engraçada por trás disso tudo. Como ele disse há pouco, trabalhei no Nóbrega, não é? Sim. E fiz muitos casamentos até por conta dele. E então ele tinha aqui, a povoação tinha um fotógrafo chamado Sr. José Virgílio, já faleceu, e que tinha uma loja de fotografia, uma fotografia chamava-se Fotopovoacense, que ficava ali junto à igreja, não é? Mais acima ali, junto à igreja. O senhor, por teve algumas dificuldades, ficou devendo alguns valores ao senhor Nobre que lhe fornecia a matéria-prima para a fotografia, desde o papel, desde os filmes, enfim, os mines, enfim. O senhor também já tinha a sua idade e então não tinha como pagar, digamos assim, ao senhor Nóbrega. E o senhor Nóbrega uma vez falou com ele e disse: olha, já que não podes, então a gente se calhar vamos arranjar uma forma de pagamento aí e arranjar alguém que fique aí, porque não havia de fotógrafo na altura. Daí que venho com o senhor Nóbrega cá em cima, e era aventureiro, sempre fui, não é? Ainda assim acho que sou. Só para dizer isso, com 18 anos, 19 anos, fui correr a Europa toda sempre de comboio. E quando chegamos aqui à povoação, ele disse: olha, vamos ver aqui o fotógrafo e tal. E estava lá o Sr. José Virgílio, realmente. Era um cubículozinho, um espaço muito pequeno, eu até me assustei. E então olhei para aquilo, não queria dizer que não é? Mas também fiquei assim, um bocado apavorado, não é? Porque pronto, não conheço ninguém, onde é que eu vou meter, no meio deste cego? Daí que, olha, eu pedi-lhe um tempo a pensar. E então, depois disso, vim sozinho, ver a povoação como é que era, ver as lombas, pronto, conhecer um pouco melhor a povoação aqui, não é? E então, vi aqui um espaço no jardim, Largo do Jardim, que era uma mercearia que estava fechada. Essa mercearia fechada, eu tenho uma foto por acaso por aí ainda dela,
Portanto, não é nada do que é hoje, e onde tinha um papel na porta, despaça-se. E eu, curioso, né, comecei a ver assim, espreitar pelo vidro da porta e espreitar para ver o que era o espaço para dentro. Nisso a porta abre-se e o senhor que era o dono da loja, também já faleceu, chocava uma coisa. Assustei-me até, disse, não, desculpe, eu estava a ver só porque vi aqui o papelinho despaça-se, não é? Sim, isso despaça-se, não sei o quê, eu tenho um desgosto, quero fechar esse negócio, isso já foi um café, era café Costaneira, daí que conversa, puxa conversa, fomos lá falando um com o outro, qual era a renda, qual eram as condições, como é que era, enfim, pensando já em estabelecer-me como fotógrafo nesse espaço. A localização era melhor, realmente aqui no Largo do Jardim, mais centralizado, não é? E era muito melhor do que o outro. E mesmo assim precisava de obras, não é? E fiz algumas obras, poucas, só para tentar abrir o estúdio. Mas nessa altura não podia eu ficar aqui todos os dias, não é? Inclusive ainda estava na tropa, no serviço militar, e tinham as irmãos minhas, não é? Que as trouxe para aqui e ainda cá estão na povoação, e acho que ainda estão bem, acho que não estou arrependido. Tenho duas irmãs e um irmão, 3, não é? Que vieram comigo para a povoação, mas está nas Furnas, tem o seu estabelecimento, está bem. A outra é a Lia, conhece, não é? Lizarda. De modo que foi um dos meus braços direitos aqui também na povoação. O Marco era muito pequeno, não é? Mas depois, mais tarde, acabei por vir. E tenho um outro irmão no continente que também me ajudou aqui, na altura, a trabalhar. Eu só vinha à quarta-feira e fins de semana, não é? Quarta-feira, fins de semana, para fazer as fotografias. E foi assim, trabalhei muito, as coisas foram evoluindo, não é? A fotografia era feita aqui mesmo, o preto e branco, as fotografias de passos, passaportes. Que tipo de equipamento é que utilizava na altura? É assim, claro que tinham as máquinas que já eram muito mais antigas do que são hoje, não é? Dessas máquinas que ninguém, se a gente der uma máquina dessas a alguém, ninguém sabe trabalhar com elas. Não tinha nada de automatismos, ou seja, era tudo manual, tinha que se dar a abertura, tinha que se dar a velocidade, tínhamos que olhar ao tempo, ao sol, se havia contra-luz, enfim, a profundidade. Daí que era tudo diferente do que é hoje. Ninguém imagina, às vezes, essas pessoas mais novas nem imaginam sequer o que era uma máquina fotográfica diretamente, como é que se punha um filme na máquina, como é que se tirava. Os filmes eu comprava as bobinas de 100 metros e cortava-lhes num rebobinador, fazia tantas voltinhas de cabeça, porque era um rolo de 36, não é? Mas aquilo saía mais em conta, em preto e branco, claro. E fazia as fotografias mesmo aqui num laboratório que fiz aqui. Ficávamos com as unhas todas castanhas, de revelar, não é? Inclusive a minha irmã Lia chegou a trabalhar comigo nesse aspecto, fazíamos as fotografias, ficava às vezes noites inteiras a fazer fotografia aqui. E um facto engraçado é que quando eu vim para a povoação já não apanhei bem isso, mas na altura da imigração as pessoas precisavam tirar fotografias para os passaportes. Para os passaportes. E havia aqui mais abaixo o Sr. Manuel Linhares, que era o pai do Sr. Alberto Linhares, um senhor que já faleceu, e que este senhor trabalhava com uma agência de viagens. E ele fazia os passaportes, portanto, organizava os processos, mandava para a agência de viagens para fazer os passaportes. Então vinha de Água Retorta, famílias inteiras com bebés a pé, de Água Retorta, à noite ou ao fim do dia, para serem fotografados, e depois voltavam a pé para a Água Retorta. Vejam lá. Um dia a seguir. Isso é impressionante. No mesmo dia eram fotografados, fotografava aquela família. Agora tinha medo de quê? Porque os filmes eram caros. Sim. E fazíamos a fotografia, digamos, a fotografia que era para o passaporte, para o cartão de cidadão, bilhete de identidade na altura, não é? Era numa prensa, digamos, era prova de contato. Mas às vezes tínhamos que encher o filme todo da máquina, que eram às vezes 10, 12 fotografias, para papar, não é? E o meu medo sempre era se a pessoa fechava os olhos ou não. Hoje em dia, a gente pega numa máquina, a pessoa fecha os olhos, tiramos 2, 3, 4, não tem problema nenhum. Não é? Mas naquele tempo, se a pessoa tinha que fazer novamente essa viagem para serem fotografados novamente. Era o medo que nós tínhamos, em casamentos e tudo, nós tirámos sempre 2 fotos, não é? Sempre 2 fotos para não haver esse problema Mas era tudo mais caro na altura, não é? Mas são histórias assim engraçadas, não é? Mas a fotografia era feita aqui, num laboratório que tínhamos aí, fazíamos até às tantas da noite, fazia aquelas fotografiazinhas para no outro dia, passar 3, 4 dias, entregar às pessoas. Quando era a cores,
não se fazia cá, tinha que ir para o continente. Depois é que apareceu uns laboratórios cá em Ponta Delgada que faziam fotografia. A primeira fotografia, a cores que saíram, uma sépia, uma cor assim muito castanhada, vermelhada, mais não é? tempo. Sim. E então tinha que ser mandado para o continente para fazer as fotografias, os casamentos, enfim. Mas o preto e branco é uma fotografia bonita, é uma paixão que está a voltar novamente, muita gente está a gostar do preto e branco. Do preto e branco. E em termos de duradouros, se reparar uma coisa, a fotografia preto e branco hoje, há fotografias com 100 anos que estão boas, não é? Em boas condições. A fotografia a cores, aquelas fotografias às vezes estragavam-se com muita mais facilidade. Sr. Mário, nesses 40 anos dos Estúdios Oliveira, quantos eventos já fez no mesmo dia? Eventos, portanto, são reportagens, digamos assim. Cheguei a fazer no mesmo dia 2 casamentos. Porquê? Porque quando vim para a povoação, como disse, não havia fotógrafo e então havia a necessidade das pessoas que precisavam, não é? Os seus casamentos, batizados, enfim. E eu cheguei a fazer 2 casamentos, várias vezes, 2 casamentos no mesmo dia, ou seja, ia a correr para um, até chegava a combinar com o padre para trazer o casamento, o outro para adiantar, está a ver? E então ia a correr para um casamento, às vezes se eu ficava na Ribeira Quente, o outro era aqui na Lomba do Leção, era mais complicado, mas ia a correr, não é? Fotografava a noiva, para a igreja, quando eu entrava na igreja ficava a fazer o outro, vinha a correr para a casa da outra noiva, a fotografar, portanto andava assim, não correr de um lado, fazia o jardim, que a gente chamava o jardim, fazer o jardim, é fazer as reportagens de fotografias nos jardins. E hoje em dia fazem isso, não é? E ia correr para o outro lado para fazer a partida de bolo, a boda, enfim, mas andava sempre numa correria, às vezes até falhava. Às vezes eu olhava para o fotógrafo assim meio de lado, não é? Porque queriam partir o bolo, a fotografia ainda não tinha chegado, tinha ido, às vezes nem dizia que estava a ver noutra reportagem, não é? Dizia, tenho que sair aqui rapidamente, não é? Mas chegámos a fazer isso. Depois de tirar os casamentos, havia domingas aqui, domingas na Ribeira Quente, enfim, uma série de eventos que tentávamos desdobrar em 2 e 3 às vezes, para conseguir abranger, às vezes era quase a necessidade, até não era pelo dinheiro, era quase a necessidade que as pessoas tinham de serem fotografadas, não é? Era uma correria de um lado para o outro. E situações assim mais caricatas que tivesse a ver durante esse tempo? Olha, eu vou-lhe contar 3 histórias engraçadas. Eu não gostava nada de fotografar, pronto, antes disso, eu vou dizer, as pessoas não tinham máquina fotográfica em casa, estamos a falar 30 e tais, 40 e tais anos, não tinham máquina, não é? Um ou outro tinha uma maquinazinha que vinha da América e era as Polaroids e não sei o quê, mas não tinha máquina, então queriam, para mandar para a família, no estrangeiro, queriam a matança de porco, ou então às vezes a pessoa falecia e não tinham fotografias da pessoa falecer, sim, para mandar para o estrangeiro. Então falavam comigo, tenho uma situação muito engraçada, que acho que nunca mais vou esquecer, que era pedir-me para fotografar o morto e depois então, aqui numa lomba, numa dessas lombas, fui lá, os quartinhos eram muito apertados, combinações de bem para a parede, às vezes subir cadeiras para fotografar o morto, os mortos na altura. É uma coisa que eu testava. Mas não recusava? Não recusava porque a minha vida não ia dizer que não às pessoas, as pessoas também podiam interpretar mal. Tive uma situação que tive que subir por uma cadeira de madeira, ela estava-se a desengonçar, não é toda, e fiquei aos pés do morto, a cadeira lá, as pessoas tinham uma rede, não sei se sabe o que é, tapavam um tipo de um véu, não é? Tapavam o morto, destaparem aquilo, o senhor, tirarem a rede para fora, para aparecer melhor o rosto, levantarem a cabeça do homem, já falecido, não é? Para aparecer bem, e as pessoas ainda encostavam a cabeça de um lado e do outro morto para mandar para a família. Aquilo, e então, eu caí da cadeira, caí por cima do morto. É engraçado. Não quero saber, o morto não se mexer, mas acho que é tudo dorido. Claro, acredito. Mas esta situação assim. Uma outra situação era as matanças de porco. Também gostavam muito do porco morto, enfim, a guinchar, aquele sangue, aquilo metia-me. Porque na minha família nunca queríamos porcos. Não era hábito? Não, nunca tinha. Havia muitos vizinhos ali que tinham, mas eu não gostava de ver. Mas também quem pedia mais isso seria o pessoal, as pessoas do estrangeiro, os familiares que estão mais longe. Sim, porque no estrangeiro eles não tinham matança de porco. Exato, né? E então, como faziam aqui, queria mandar para o porco, né? Aguentando o porco, matando o porco para a mesa, para aquela tábua, né? É uma
uma coisa que eu não gostava nada, porque a guinchada aquilo mexia-me um bocado comigo, não é? De modo que às vezes ainda vinham com as mãos sujas de sangue, depois bebiam uns vinhos, uns licores, ainda punham umas tangerinas no porco, umas coisas assim, quando penduravam o porco, e vinham com um copo de vinho sem querer beber. Ainda às vezes que a mão suja de sangue está a ver, e disse, pelo amor de Deus, não posso beber, não bebo. Uma outra ocasião que fui fazer uma reportagem, mais um amigo meu, para freguesia Terra Chão, para o lado de Vila Franca. Batemos à porta, chegámos o fotógrafo e o cameraman e o senhor disse, pode entrar, entra aí pelo portãozinho, pode entrar, a noiva está acabando de vestir e tal, pode entrar um bocadinho. Olha, tinha lá um lulu, que vê ladrar, e a vira para o outro, quer ver que ele vai pegar? E pegou mesmo. Então, e pus a máquina assim à frente e ele ainda me deu uma dentada na mão. Mas os cãozinhos apareciam com muita frequência, mas ele dizia, olha, não entra, barra, e o cãozinho, não faz mal, o senhor que já o conhece, não é? Mas a mim que pode fazer mal. Claro. Os cãozinhos pequeninos às vezes são biostores grandes, não é? São situações caricatas, mas que, pronto, que a gente não esquece, não é? Sr. Mário, como é que vê a fotografia, a evolução da fotografia do que era na altura quando começou e agora, atualmente, a parte digital? Em que é que afetou a fotografia? É assim, é o dia da noite, é o dia e a noite, são coisas completamente diferentes, não é? Antigamente os fotógrafos, não só eu, mas muitos fotógrafos, milhares de fotógrafos no país, quando apareceu o digital, tentámos nos adaptar, digamos assim, às novas tecnologias, não é? Portanto, fugir da fotografia tradicional, analógica, para passar ao digital. Muitos ainda conseguiram, mas muitos acabaram por ir à falência. Isso porquê? Depois, como sabe, as pessoas compraram as suas maquinazinhas digitais, não revelavam as fotografias, não faziam as fotografias, guardavam, como eles ainda guardam nos computadores, criam uma pastazinha, põem lá todos os seus ficheiros, as suas imagens, o que é mau, porque um dia, se houver um problema qualquer com o computador, muita gente só tem aquilo ali guardado e isso vai tudo à vida. Tem acontecido. Na parte comercial, muitos fotógrafos não se conseguiram, porque os custos eram enormes, das primeiras máquinas digitais que foram aparecendo, os cartões de memória, enfim, e tornou-se um obstáculo. E também nos tirou, porquê? Como sabe, o cartão de cidadão hoje em dia, a fotografia é tirada no RIAC, enfim, não é? É tirada por eles. Era um serviço que os fotógrafos, só da identidade, que chamava-se o bilhete de identidade, viviam quase disso. Exato. O digital, no princípio, as pessoas ainda iam revelando algumas fotografias, mas depois acabavam por guardar tudo no computador, enfim, um disco, enfim. Isso para nós prejudicou-nos imenso. Não só a mim, mas a milhares de fotógrafos pelo país inteiro, não é? Pelo mundo inteiro, não é? E mais quem tinha laboratórios digitais, laboratórios já adaptados para o digital, que custavam dezenas de milhares de euros, ficaram com eles em casa, que, pronto, hoje em dia as pessoas não vão revelar como faziam antigamente, não é? Tirávamos a fotografia com a máquina, a pessoa queria, a tendência era ver o que é que estava ali, como é que fotografou, como é que era. Hoje em dia, aos telemóveis, há máquinas digitais, há o próprio telemóveis com grande qualidade, digo já também, que fazem vídeos também, exatamente, fazem, tem coisas boas também, é que fazem com alta qualidade, tanto o vídeo como a fotografia, e, como sabe, no mesmo momento podem mandar para o estrangeiro, assim, ponto quiseram, não é? O que é que considera mais importante para ser um bom fotógrafo? É assim, para ser um fotógrafo tem que se quase ter um dom. Quem não gostar da fotografia, há pessoas que gostavam de ser cantores, não têm voz, outros gostavam de ser um Ronaldo, não conseguem dar um pontapé na bola, outros gostavam de ser médico, não são, não. Acho que cada um acha que é a sua vocação, não é? É diferente, não é? Tem que se ter um gosto pelo aquilo, tudo, como tudo na vida, não é? Temos que ter um gosto por aquilo que se vai fazer, seja fizer um trabalho sem ter aquela vontade, sem ter aquele feeling, pronto, não, é um esforço que estamos a fazer, digamos assim, mas que no fundo depois não traz qualidade, percebe? E a criatividade também deve ser muito importante. Sim, a pessoa tem que, como ele disse, tem que ter uma quedazinha, digamos, para a fotografia, para procurar ângulos. A nossa ilha oferece muita coisa, os nossos Açores, não é? Muita coisa bonita para ser fotografada, cada vez mais. E há
há ângulos lindíssimos que se consegue fotografar, coisas novas, pôs de sol, nascer de sol, enfim. Há muita gente agora que trabalha também com computadores, com Photoshops, para alterem um pouco as imagens, não é? Se ele disser que vocês viam uma fotografia de uma pessoa, nunca vê uma borbulhazinha, um sinal no rosto delas. Aquilo fica ali limpinho, bonitinho, não é? Portanto, isso antigamente não era possível, hoje em dia já se faz. Passa-se um filtro por cima e aquilo fica novinho, não é? A pessoa já com 40, 50 anos parece um bebê, fica com a pele de bebê. Mas é preciso ter gosto para isso. Se não tiver gosto, não. E repare que já há muita gente com vontade de fotografar. Nota-se muitos jovens, inclusive há clubes de fotografia, associações de fotógrafos não profissionais que têm boas máquinas, conseguem ângulos bonitos, fazem-se investimento lá, que já são uns milhares de euros, e têm visto imagens muito bonitas, ângulos diferentes. E para mais ainda aparece uma coisa diferente a revolucionar isto tudo, que são os drones. É verdade. Conseguem-se vir, não é? Consegue-se tirar imagens. Pronto, que antigamente acho que é andar de escada às costas para apanhar um ângulo maior, para subir para cima de um telhado, para apanhar um edifício, uma paisagem. É diferente. Hoje em dia, com o dronezinho, com boa qualidade para que já tenha, consegue-se fazer imagens ou captar imagens bem bonitas. E consideram então que hoje há mais liberdade para fotografar do que havia sim, olha, na altura? Sim. Repare que acho que qualquer telemóvel que se vende já tem câmara fotográfica, câmara de vídeo. Portanto, já há muita coisa, pronto, e já aí também incentiva a pessoa, não é? Cartões de memória, o próprio telemóvel com mais memória, enfim, já há. Agora, o que eu acho é que as câmaras municipais, as juntas, enfim, entidades, deviam fazer alguns concursos para incentivar mais jovens na fotografia. A fotografia. Está a perceber? Para terminarmos, eu só queria lhe perguntar que conselhos é que daria a quem queira seguir a fotografia? É assim, como falamos há pouco, os telemóveis têm tudo isso, mas há boas câmaras fotográficas digitais. Portanto, um telemóvel faz muita coisa, mas a máquina fotográfica só faz fotografia, só tira fotografias, não é? Acho que não, as pessoas não devem parar, devem continuar a fotografar, descobrir coisas bonitas que se descobrir, divulgá-las, acima de tudo divulgá-las nos Facebook, nas redes sociais, não é? Ângulos diferentes, principalmente mandando para os nossos imigrantes, enfim, para toda a gente poder ver. Eu gosto de incentivar às vezes alguns jovens a tiram fotografias, não? Até por isso daí os concursos, se houvesse um concursozinho, incentivava mais as pessoas a procurar locais, coisas bonitas para serem fotografados, não é? Cascatas de água, que agora está muito em moda, apanhar as águas, os riachos, enfim, coisas engraçadas. É continuar a fotografar, a fotografia nunca acaba. Quero agradecer em nome da Associação Portas da Cultura a partilha da sua experiência como fotógrafo e como estudos durante esses 40 anos e agradeço bastante. Eu vou-lhe só fazer, obrigado, não é? Eu também agradeço. Eu vou-lhe só dizer uma coisa que é o seguinte, eu sou fotógrafo aqui, porta aberta, no Conselho da Poção há 40 anos, ainda estão aí, não é? Mas já era fotógrafo, como disse, desde os 15 anos que foi por aí fora, foi uma caminhada até chegar aqui. Ou seja, os 40 foi a partir que criou os estúdios Oliveira. Foi fundado aqui na Vila da Poção, portanto, em 1982, 1 de abril, por acaso uma data engraçada. Engraçada. Mas, entretanto, já tive outros estúdios em Ponta Delgada. Infelizmente pronto, já não tenho, porque não conseguia estar lá e cá, mas cheguei a ter ali na Pranchinha, que era o Estúdios Belarte. Comprei os estúdios, estive lá há alguns anos a funcionar e posteriormente comprei o arquivo todo, o espólio tudo da Foto Garcia. Tenho esses milhares e milhares, milhões de negativos de pessoas da década de 1950 para cá, tudo. Tenho muita gente lá. Inclusive tenho as fotografias de comunhões de Dr. Monte Amaral, enfim, de N pessoas assim, portanto, tem tudo ali, um arquivo que eu estou a recuperá-lo, não é recuperá-lo, estou a digitalizá-lo, porque eram chapas negativos muito grandes, 912, estou a tentar digitalizá-los todos para passar para o digital. Hoje em dia consegue-se, não é? Passar do analógico para o digital.
E será bastante interessante depois mais tarde. Sim, já fiz algumas exposições, algumas coisas assim no género também, com isso, e falta-me tempo, não sei como sabe, que tenho uma escola de condução paralelamente à fotografia, que era de uma das lacunas que havia aqui na povoação também, e quando cheguei aqui não havia fotógrafo, não havia escola de condução, Exato. abria a escola de condução, abria fotografia. Se faltasse uma igreja, se calhar fazia uma igreja. Pronto, também agradecer à Associação Portas da Cultura pelo Nós é que trabalho que vocês agradecemos a têm sua feito, não é? Um bom trabalho. Continuam. Obrigada. Incentivem mais pessoas a colaborar com vocês e façam mais redescobertas de coisas assim engraçadas. Nós agradecemos pela sua obrigado. partilha da sua experiência. Ok, obrigado. Pode expor.